Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de trocadores compactos. Nesse momento vamos adentrar no último tema, trocadores de calor na verdade, que é sobre trocadores compactos. Como nós vimos, né, os trocadores de calor são sistemas, né, de trocas térmicas, onde a gente tem lá as possibilidades de ele ser coaxial, casco de tubo. E uma das formas de trocadores são os compactos, que em baixos volumes eles possuem uma grande área de troca de calor. Essa área de troca ou de transferência de energia, em sua grande parte, é possibilitada pela presença de sistemas de aletas, em que aumenta drasticamente essa área. Então, se a gente olhar aqui nossa figura, aqui, né, esses tipos de trocadores, né, os compactos, daí algumas características, né, entre a área disponível de transferência térmica e o volume preenchido pelo trocador. Para caso de líquidos, eles falam, né, que são relações aí até superior a 400 metros quadrados por metro cúbico. No caso de gases, né, de 700, a relação é 700. E aqui a gente tem uma figurinha mostrando os tipos de tubos, tá bom? Os tubos podem ser de seção quadrática, ok? Ou pode ser de seção triangular. Aliás, triangular não, minto. Seção circular. Então aqui se a gente olhar, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Configurações triangulares, circulares. Aqui é a mesma coisa. Nesse caso aqui, as aletas elas podem ser planas, né? Tanto no caso A como no caso B, essas aletas são planas, ok? Isso permite que essa parte aqui também seja utilizada na transferência de calor. E nesse último caso aqui, as aletas podem ser também de formas circulares, ok? A gente também pode ter, né, o fluxo. Normalmente esses fluxos sempre são em contracorrente, mas também a gente pode ter fluxos, né, onde um dos gases ele vai fazendo sistemas de vai e vem, similar ao sistema casco e tubo, ok? Para a gente ter noção, né, desses trocadores de calor, eu acho que o caso primordial desse trocador compacto é o utilizado, né, no radiador de carro, onde a gente tem os tubos aqui por onde passa a água vindo do motor, né, para arrefecimento, e nessa parte a gente tem a passagem do ar atmosférico ali, captado por um ventilador e até pelo movimento do carro. Aqui a gente percebe, né, o formato do radiador, ok? Então aqui é a entrada do ar, a presença de aletas e temos também aqui a questão, né? Nesse caso aqui são tipos de tubos planos, tá bom? Normalmente são planos pela facilidade de construção. Outros tipos de trocadores compactos são tanto a evaporadora como a condensadora usados nos sistemas de refrigeração. Okay? Quando se trabalha principalmente com condensador a ar, é preferível o uso de aletas do lado do ar para essa facilidade na transferência de calor. Ok? Então, para a gente definir, né, os trocadores compactos, quem começou inicialmente a ver isso daí foi Case London, onde ele fizeram vários experimentos, né, de várias configurações de alguns trocadores compactos, e a partir disso eles obtevem, né, pelo menos alguns adimensionais que facilitavam, né, a partir de um determinado Reynolds e um determinado adimensional, eles percebiam essa característica. Então aqui, né, é dado os passos da letra, as espessuras, características técnicas, geométricas do nosso sistema. E para isso, então, a gente precisa definir alguns adimensionais de interesse. O primeiro é o número de Staton, tá bom? Que ele é muito similar ao nosso número de Nusselt, tá bom? Esse número de Staton, ele é dado o coeficiente do lado externo, certo? Uma velocidade máxima nesse caso. Essa velocidade máxima, normalmente a gente é acostumado a ver a velocidade, né, quilogramas por segundo. Nesse caso, essa velocidade é dividida pela área do tubo,
né, a área de transferência, que é quilograma metro quadrado por segundo. Em outras palavras, essa velocidade máxima, simplesmente a gente pega a vazão máxima do nosso fluido que está passando e divide pela área possível, disponível para essa transferência, transferência não, a área da seção transversal do nosso trocador. Então, o número de Staton então, é dado pelo coeficiente dividido pela velocidade máxima e dividido pelo calor específico do nosso gás, né, a pressão constante. Nós também temos, né, o número de Reynolds, ok? Nesse caso aqui, o número de Reynolds, para facilitar, para não ter alguns adimensionais igual a gente tem no outro, né? Então a gente tem a nossa velocidade máxima, tá bom? Máxima máxima, vezes um diâmetro hidráulico, que normalmente é o espaçamento, alguma coisa existente da aleta, dividido pela viscosidade do nosso fluido. E junto também nós temos um outro adimensional que é dado pelo número de que a gente J de Colbert, né? Que é dado pelo número de Staton, certo? Mais o plantio desse fluido que está passando, ok? No geral, esses três adimensionais aqui é o que nós utilizamos mais para fazer essa análise, ok? Lembrando então, né? Essa velocidade máxima, desculpa, ela é dada pela densidade vezes a velocidade máxima que pode ser dada, tá bom? Mas se vocês quiserem, ela pode ser dada pela densidade na entrada, a velocidade média no fluido lá na entrada. Então, se a gente olhar isso aqui, ó, aqui está deixa eu tentar fazer uma coisinha melhor aqui. Deixa eu apagar. Vamos ver. Não vai aparecer aqui, eu tenho que apagar por aqui. Então, vamos imaginar que aqui eu teria meu trocador de calor, pelo menos a entrada, né? Caneta. Então, aqui teria a área da seção frontal. Perfeito. Aqui eu teria meu espaçamento, né, do meu volume. E eu vou falar ar porque normalmente é o que a gente utiliza. Então tá vindo o ar aqui. Essa velocidade do ar, né, a gente pode definir ela, né, se a gente pegar toda essa seção como densidade, a velocidade do fluido bem antes, vezes a área frontal, tá bom? Então eu teria isso aqui, na verdade, é a minha vazão máxima, que a gente propriamente entende. E isso aqui seria a área possível de escoamento, né? Então, se a gente pegar aqui e aumentar aqui essa visualização, o que nós veríamos, né? Então, aqui um quadradinho. A gente veria uma parte que está sendo ocupada pelo tubo mais a aleta, uma outra parte aqui, né, ocupada pelo tubo, a aleta e vice-versa. Essa área que sobra, que eu deixei em transparente, vou mudar a cor da tinta e vou pôr uma área azul. Seria propriamente dito a área possível para escoamento, que a gente define aqui como área livre mínima para escoamento através das aletas, ok? Porque o ar chega aqui, parte dele não vai passar, né, pela superfície, eles só vão poder escoar pela essa área de aleta. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo para a gente poder entender aqui, ó. Então aqui tem meu radiador, né? Então se vocês olharem o radiador, toda essa área frontal aqui, eu não consigo fazer a passagem do ar, é simplesmente somente nos interstícios existentes aqui dessa área frontal que a gente chama daí dessa área de aleta, ok? Então, dito isso, fica muito mais fácil então a gente definir isso aqui. E aparece daí essa definição, né? Quando a gente pega o sigma, ele quer dizer área de aleta sobre área frontal, tá bom? Então, minha área de aleta, se eu pegar aqui, né? Minha área de aleta, simplesmente a área frontal, vezes esse sigma, que é essa relação aqui, tá bom? Então, se a gente olhar aqui, na verdade, a gente já poderia inserir o sigma aqui, né? Então, seria a densidade vezes velocidade, a área frontal sobre a área de aleta, a gente já poderia fazer o cálculo. Então, de vez em ser essa área de aleta aqui, a gente também pode escrever essa relação sobre dessa forma. Simplesmente eu estaria passando aqui para baixo, é uma outra forma também de poder fazer o cálculo. Ok? Então, isso aqui é como dado a velocidade máxima. Então, eu definindo essa velocidade, né, esse G, poderia voltar aqui, calcularia meu Reynolds, ok?
dentro desse Reynolds, eu veria em um gráfico similar a esse aqui, tá bom? E conforme esse Reynolds subiria aqui, acharia, né, esse fator aqui de Coulomb, né, que é dado aqui, esse fator de Coulomb. Deixa eu ver aqui. J. Tá bom? Calculado isso, eu poderia posteriormente vir, né, calcular o Staton, e depois eu acharia meu coeficiente. Da mesma forma, né, existe depois uma parte superior aqui do gráfico, né, minha perda de carga. Essa perda de carga ela é dada como o quê? Né? Na verdade, se a gente for ver a velocidade ao quadrado, meio ρ, v, a velocidade ao quadrado. Só que todo esse termo aqui, ele está aparecendo aqui. E aqui é meu volume específico na entrada, tá bom? 1 mais aquele espaçamento, né, elevado ao quadrado. O volume específico na saída, volume na entrada. Essa parte do termo significa a variação da velocidade. Então, se eu aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, eu vou variar essa variação de pressão. E mais perdas de carga relacionado, né, ao atrito no miolo. Essa daqui seria aquele meio FL de velocidade ao quadrado, ok? Que a gente vê no escoamento em dutos. Então, no geral, é o que está sendo posto aqui. Nesse caso aqui, a gente usa um volume específico médio, né, na entrada e saída, em relação ao volume específico na entrada, tá bom? Então, isso aqui é devido à aceleração da corrente, né? Então, vai haver uma perda de carga devido a essa aceleração da corrente e uma outra perda de carga propriamente dito irreversível devido ao atrito nesses miolos, tá bom? Então, essa perda de carga a gente pode calcular dessa forma. Eu tenho que conhecer as condições de entrada e saída, né, para ver essa perda de carga devido à aceleração da corrente, mas essa perda no miolo. Novamente, eu posso vir aqui nesse gráfico, né, e calcular esse fator F. Venho, procuro o meu Reynolds, né, que eu fiz o cálculo e posteriormente, né, conhecido um Reynolds, venho para cá, posteriormente venho e calculo F e faço esse cálculo. Pessoal, uma simplificação. Essa simplificação aqui não tem como, em prova, né, ou em cálculos iniciais, eu aconselho a ser utilizado. O que seria essa simplificação inicial? Normalmente, modificando a temperatura do gás, a gente vai modificar o volume específico, tá bom? Só que a gente adota que esses volumes específicos se variem tanto, né, não variem tanto, que esse valor aqui seja muito próximo de zero. Então, essa parte do termo, né, a gente supõe que o V de entrada seja muito próximo do V da saída, tá bom? Então, essa parte do termo tende a zero, tá bom? E esse termo com esse aqui tende a 1. Então, uma forma simplificada fazendo essa hipótese é que a perda de carga ela depende, né, da vazão máxima, volume específico na entrada sobre 2, o F, a área total, né, sobre a área de aleta. Só me certificar essa área aqui, né, de cálculo, se é a área total ou se é essa área de aleta. Ok? É que aqui não é dado essa parte aqui. Então, né, dado uma configuração do meu trocador, né, a gente consegue. Então, nesse caso, eu tenho um trocador, né, compacto de duto, né, circular, aletas planas. Nesse caso, eu tenho um trocador compacto de aletas, vou chamar retangulares, e aletas quadradas, tá bom? E junto, se vocês olharem, ele vai dar algumas características, por exemplo, passo de aletas, né? Quanto que eu vou ter aleta daqui até aqui. Junto, ele vai dar o diâmetro hidráulico já calculado. Ele vai dar a espessura das aletas, né? A área mínima de escoamento livre sobre a área frontal, que a grosso modo é nosso delta, né? Então, sigma, delta. Sigma, depois tem que ver. Área total de transferência de calor sobre o volume, isso daqui simplesmente é a área de transferência sobre o volume total, tá bom? Então, se vocês estiverem olhando aqui, 886 é bem superior ao que a gente está vendo aqui, né? Então, possivelmente é para gases, tá bom? E a área de aleta sobre a área total, isso aqui, esse fator aqui, porque a gente tem que calcular a eficiência da aleta depois nesses cálculos,
tá bom? Então, se a gente for olhando, né, existem vários tipos de formato desses cálculos. No livro do Incropera, ele dá duas configurações do keylongo. Uma delas, né, é a CF 7.0-5/8J, tá bom? Então aqui tem meu fator J e aqui tem meu fator F. E aqui é a configuração. Então, se vocês olharem, né, o diâmetro externo, que dá 16,4, seria, se eu olhar o meu duto, eu tenho mais um diâmetro interno, né? Ele está dando essa espessura aqui, que seria 16,4 milímetros, que é o que está aqui. Passos de aletas, né? Quantas aletas eu tenho por metro? Então, nesse caso aqui, eu tenho 275 aletas por metro. O diâmetro hidráulico da passagem, 6,68, tá bom? A espessura das aletas, 0,254. A área livre do escoamento sobre a área frontal, ele deu aqui, 0,449. A área de transferência de calor sobre o volume total. Se vocês perceberem, esse valor aqui está bem abaixo de 700 e 400, né? Então, por isso que é meio que um pouco difícil fazer esse comentário. A área das aletas sobre a área total, ele já deu o valor aqui, né? E a área de escoamento livre mínima está nos espaços transversais ao escoamento, tá bom? Aqui já é uma outra configuração, daí é 8.0-3/8T, tá bom? Se eu não estou enganado aqui, né, esses valores aqui talvez seja polegadas, eu não tenho certeza. Então o diâmetro máximo externo é 10,2, o espaço das aletas já é um pouquinho menor que o outro, 315 metros, aletas por metro. O diâmetro hidráulico da passagem é 3,63, a espessura das aletas já é dado aqui, a área livre de escoamento sobre a área frontal também é dado, a área de transferência de calor, né, sobre o volume, ele já dá todas essas configurações. Também, se vocês quiserem, eu não sei se o ES ele vai ter essa parte aqui dos trocadores compactos, mas o ES comercial, né, nesse caso aqui, o profissional, ele já tem essas correlações inseridas, né, para facilitar. Mas nada impede, às vezes, de criar funções que possam fazer esse tipo de coisa. Então, para a gente poder aprofundar aqui, eu vou fazer esse exercício 4.1 com vocês, ok? E vou fazer nos comentários desse exercício 4.1, ok? Então, eu vou separar isso aqui em duas aulas. Se vocês quiserem, vocês já vão para o exercício aí. Então, até nossa próxima aulinha aqui e a gente vai comentando. Um abraço!